esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faz isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino de Deus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra do Senhor, amado filho, amada filha. Essa palavra que nos liberta, que nos salva, que nos cura. Podemos nos sentar. Você pode repetir depois do padre de novo? Eu acredito. Nossa, que coragem, hein? Diga para quem está do seu lado: você pode ser melhor. Diga para essa pessoa: você pode falar com mais força. Eu acredito. Eu acredito No poder de Deus. No poder de Deus. Que pode fazer o que eu não posso. Que pode fazer o que eu não posso. Que pode ir onde eu não posso ir. Que pode ir aonde eu não posso ir. Que pode transformar o que eu não posso transformar. Que pode transformar o que eu não posso transformar. O meu Deus é um Deus de milagres. O meu Deus é um Deus de milagres. Eu vejo isso em toda a Bíblia. Eu vejo isso em toda a Bíblia. E Jesus é o mesmo. E Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. E sempre. Amém? Amém. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Então veja bem, amado filho, amada filha, você aqui, você em casa, nós estamos no último dia da nossa novena. Fico feliz de ver tanta gente aqui também, aqueles 2 cachorros muito católicos que vêm toda vez na minha missa, se bem que eles estão dormindo na hora da homilia, viu? Tem um que é carismático, viu? Na hora que a gente está rezando em língua, ele levanta a patinha, né? Mas estou muito feliz de ter vocês aqui. Igreja que não tiver um cachorrinho, às vezes um bêbado entrando na hora da homilia, só para bagunçar o padre, não é igreja católica, viu? Sempre parece que é para atazanar o sacerdote que está pregando, né? Meu Jesus. Meus irmãos, nós estamos no último dia do cerco de Jericó e nós recebemos de Deus, recebemos da igreja. Dá um pouquinho mais de teclado aqui no retorno para mim, por gentileza. Nós recebemos de Deus, recebemos da igreja esse evangelho fantástico, esse evangelho lindo. Porque o que esse evangelho fala? Ele fala de uma situação impossível. O servo desse oficial romano, ele estava numa condição de morte já. Em outros evangelhos, porque esses evangelhos narram o mesmo fato, né? Narram o mesmo fato. Às vezes uma narrativa um pouquinho mais elaborada, outros mais concisos, né? Aqui nós estamos lendo a narrativa de Mateus. Mas esse servo estava para morrer. E veja bem, chamou tanta atenção de Jesus o fato de um centurião romano ir até ele, tanto que são pouquíssimas vezes no evangelho nas quais você vê uma resposta tão direta. Olha só: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo uma paralisia. O que Jesus disse? Versículo 7. Jesus respondeu: vou curá-lo. Eu desconheço respostas assim tão fortes, tão diretas de Jesus. Claro, tem, como a do homem da mão seca: eu quero, fica purificado, né? Tem outras curas assim? Tem. Mas em outros momentos Jesus usa outros artifícios. Às vezes Jesus pergunta para o cego: o que você quer que eu faça por você? Ou Jesus faz um lodo e coloca no olho do cego, ou toca com a saliva. Aqui não, foi papum, né? Como diz por aí melhor, né? Por quê?
Porque Jesus se encantou, ficou surpreso de um centurião romano vir pedir para ele um milagre. Porque, gente, só para dar um pouquinho de contexto para você, os romanos, eles eram um império que oprimia o povo de Jesus, o povo judeu. Eles dominaram boa parte do mundo conhecido na época, né? Como não tinha navegação, o império só não foi tão grande como o inglês, porque eles não usavam a navegação no alto mar. Mas era um império enorme. E eles oprimiam o povo de Jesus. E por constituição, os romanos eram pagãos. Eles adoravam uns 40 deuses diferentes. É a deusa da fertilidade, é o deus da guerra, é o deus disso, é o deus daquilo outro. Então eles eram, além de serem pessoas que não adoravam o Deus verdadeiro, né, o Deus único, que fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó, que prometeu que Jesus, o Salvador, viria, e Jesus veio. Eles eram pessoas cruéis, porque veja bem, olha o método deles punirem as pessoas no Império Romano: crucificação, né? Hoje em dia nós não temos mais esse tipo de punição legal, né? Existe aí no crime organizado punições horríveis, existe, mas do ponto de vista legal, né, como uma lei, não tem. Então, aquele homem, ele estava na cidade de Cafarnaum, presta atenção, ele não estava com boas intenções, porque o Império Romano colocava um centurião, um chefe, né? Centurião quer dizer chefe de 100, né? Para tomar conta do povo, para ver se o povo não ia fazer nenhuma rebelião, e se fizesse rebelião, sentava o sabugo no povo, né? Batia, prendia, tinha autoridade para matar qualquer pessoa. E ele estava ali para se certificar que os impostos estavam sendo cobrados, e os impostos eram altíssimos, gente, naquela época, só naquela época, graças a Deus, né? Muito altos. Hoje as coisas são diferentes. Coçou aqui a minha garganta, mas enfim, voltando ao assunto. Mas às vezes eles chegavam a pagar 60%, 70% do que eles ganhavam em imposto, sabe? Então, aqueles homens eram inimigos de Jesus, eles eram impiedosos, eles não tinham fé. Mas o que acontece? Olha o caminho da fé, veja bem, presta atenção. Aquele homem estava onde? Qual é o nome da cidade? Vamos ver se você ouviu bem o evangelho. Cafarnaum, isso mesmo, pelo menos uma pessoa, obrigado. Pelo menos uma pessoa respondeu, na verdade 2. Cafarnaum. E Cafarnaum era o que, gente? Era o quartel-general de Jesus. Jesus se mudou para lá. Jesus saiu de Nazaré e vivia lá, porque lá era a cidade de Pedro, a cidade de André, a cidade de Tiago, a cidade de João. Era uma cidade ali litorânea, né, à margem do mar, na verdade, da Galileia, do lago da Galileia. Era fácil para ir para o outro lado, né? Para Tiro, para Sidônia. Então, Jesus mudou lá. E Jesus fez toda a sua atividade ministerial, suas curas, seus milagres, a maioria foi em Cafarnaum. Então, com certeza, esse oficial romano, ele começou a ver um movimento na cidade, né? Não é assim quando alguém fala para você assim: olha, rapaz, tem um rapaz ali que prega muito bem, tem um padre bom lá na paróquia. Às vezes a paróquia é no interior, é no meio do nada, como o São João Maria Vianney. A paróquia dele era um vilarejozinho, e vinham caravanas e caravanas e caravanas para confessar com ele, para ouvi-lo, né? Não gera uma curiosidade? Nossa, aquele padre lá é bom, viu? Olha, aquele pregador é bom. Ou até em outras coisas, né? Quando fazem lá um restaurante lá na sua cidade, que tem uma comida gostosa, pensa bem, uma sorveteria, não começa a espalhar a notícia? Vai lá na sorveteria do cara, o sorvete dele é tão bom que nem engorda. O sorvete dele não engorda, quem engorda é você, né? Ao chupar o sorvete, né? E as coisas começam a espalhar, não é assim? Tem gente que é especialista em espalhar notícia. Tem a língua que quando morrer um caixão para o corpo, outro para a língua, né? Sim ou não? Conhece alguém assim? Não existe, né? E tem gente que tem esse costume de espalhar notícia, mas tem pessoas que estão espalhando também a boa notícia. Com certeza alguém falou para aquele centurião: tem um tal de Jesus aí, rapaz, um rabino desses judeus estranhos aí. Você acredita que tinha um cara cego, ele tocou e o cara começou a enxergar? Com certeza esse centurião falou: é verdade? Duvido, como assim? Aí talvez um dia que Jesus estava pregando, ele chegou ali por trás, sabe? Como quem não quer nada, deixa eu ver o que esse cara está falando, porque se tiver alguma revolta aqui eu já prendo todo mundo. E a palavra de Jesus foi tocando o coração. Aí outro dia chegou lá uma mulher que trabalhava na casa dele, dizendo: olha, Jesus ressuscitou um morto lá na cidade de Naim. E aquilo começou a mexer com ele, porque a fé é assim.
O livro do profeta Isaías e também em Romanos capítulo 9, parafraseando Isaías, diz que a fé vem pela escuta, do ouvir dizer. A gente não ouve dizer tanta coisa aí, né? A gente ouve dizer. Esses dias um padre amigo meu disse: olha, eu peguei uma licença da paróquia para cuidar lá da minha família. Já falaram que eu estava casado com 3 filhos. E o padre só pegou licença para cuidar da mãe, tadinha. A mãe veio a falecer, né? Depois ele voltou para a paróquia. Eu já estava casado com 3 filhos, padre. Por quê? Porque as pessoas falam, não é? A língua coça que dá medo. Só que a gente tem que aprender a falar de Deus, falar do que Deus está fazendo na nossa vida. Dá o seu testemunho. Você precisa dar o seu testemunho. Eu dizia no programa Para Ser Feliz, semana passada, que a gente precisa dar o nosso testemunho para a gente mesmo, muitas vezes diante do espelho, lembrar a gente de onde Deus nos tirou. Mas também a gente precisa dar o testemunho para os outros. As outras pessoas precisam saber do que Deus fez na tua vida. Eu tenho certeza que se eu desse esse microfone aqui para muitos de vocês aqui, vocês poderiam dizer, só nesse ano, quantas graças e maravilhas Deus já não fez na vida de vocês. Eu tenho certeza. Livramentos que você nem imagina. Bênçãos. Deus está fazendo, mas a gente tem que fazer a boa nova, gente, virar notícia. A gente tem que aprender, nós cristãos, a arte de fazer a notícia que é Jesus virar notícia. Você já não percebeu? Isso acontece sempre. Tem uma artista famosa, uma cantora famosa, hora que a música dela começa a passar, hora que ela não está mais na mídia, ela solta uma bomba, falando sobre sexualidade, falando sobre depravação, falando que ela casou com 3, ou casou com não sei quem, só para chamar a atenção da mídia, não é verdade? Você já percebeu? Isso é estratégia de marketing. Ninguém mais ouvia aquela cantora, ela vem e solta uma declaração bombástica, e todo mundo, ela vira notícia, é isso que ela quer, vira notícia. E um bando de besta fica lá, nossa, você viu o que a fulana fez? O que será que ela pensa? Pensou nada, que lá é uma agência de marketing contratada para fazer ela virar notícia. E você e eu, besta, estamos lá lendo, né? Se o mundo usa essa esperteza para espalhar notícia, para fazer as coisas virarem notícia, gente, nós temos que usar de todos os meios para fazer Jesus virar notícia. Eu tenho certeza que se Paulo tivesse vivo hoje, São Paulo, ele estaria no Instagram. Perspicaz do jeito que ele era, ele dizia, eu uso todos os meios para fazer Jesus conhecido. Eu tenho certeza que Santo Antônio, se ele tivesse vivo hoje com seu dom de pregação, ele teria um canal no YouTube. Tenho certeza. E tem gente que é assim, padre tem que pregar na igreja. Na igreja é maravilhoso, mas você cabe na igreja, dependendo da paróquia, 400 pessoas. No YouTube, você fala com milhões. É um púlpito ou não é? Gente, na internet você encontra um tutorial até mesmo de como cometer suicídio. Você sabia disso? Como se matar. Não tem que encontrar Jesus lá. Quem fala de Jesus não tem que estar na internet. Agora tem gente que tem a cabeça do tamanho de um caroço de azeitona, né? Em outros países, claro, não por aqui também. Que não, tem que ser na igreja. Já se viu, Onde os teus filhos e netos estão, cabeção? Seus filhos e netos estão na internet, toda hora no celular, nem ouve o que você fala mais. E é lá que Jesus precisa encontrá-los. Nós precisamos fazer Jesus virar notícia. Cada vez mais fazer Jesus virar notícia. Porque Jesus virou notícia para aquele centurião. E aí o que acontece? A fé, uma vez despertada, presta atenção, ela tem que gerar o quê? Um movimento. Porque na Bíblia, gente, a fé sempre se manifesta em movimento. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, o que ele disse para Abraão? O que ele disse? Sai da tua terra e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Quando Deus quis libertar o povo do Egito, o que ele disse para Moisés? Saiam, atravessam o deserto e vão oferecer sacrifício e vão para a terra prometida. Tudo isso envolve o quê? Aqui o dedinho do padre. Caminhada, movimento. Sabe? Quando Deus se manifestou em várias vezes na história, ele se manifestou pedindo um movimento. Por isso que Deus não age na vida de preguiçoso. Deus não age na vida de gente acomodada. Deus não age na vida de gente que fica amaldiçoando todo mundo e não tem coragem de levantar e fazer nada, só fica preguiçoso, acomodado. Deus não faz na vida dessa pessoa. Essa pessoa está em desacordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque esse centurião, ele ouviu falar, ele foi tocado, Jesus virou notícia. E mais uma vez eu digo, a gente tem que fazer Jesus virar notícia. Se eu tivesse 48 horas num dia, eu faria muito mais. Eu tenho canal no YouTube, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, teria mais.
Sabe, claro, isso não pode substituir a minha oração e não substitui o sacrifício da missa que eu celebro todos os dias com o público ou sozinho no meu quarto, na minha capela lá em casa. Uma pessoa me disse, mas não tem ninguém, por que você celebra? Eu celebro porque eu sou casado com Deus e eu tenho que ter um relacionamento com Ele todo dia. O padre não é um solteirão, né? Alguém que se casou com Deus, se casou com a eternidade, com Jesus, né? Mas a gente tem que fazer Jesus virar notícia, e quando a fé é concebida no coração de alguém, retomo o raciocínio anterior, essa fé precisa te colocar em movimento. Esse centurião, ele saiu do conforto do seu escritório, ele foi até Jesus. Gente, e você não imagina, é porque nós estamos tão distantes desse tempo que para nós às vezes é difícil imaginar, né, a cena. Mas você não imagina o que seria um centurião indo falar com um judeu, pedindo uma coisa para o judeu, ele se rebaixar muito, porque ele era o que mandava, você está entendendo? Ele podia matar qualquer pessoa ali, e ele não seria punido de forma alguma. Mas a fé gerou um movimento. E você sabe o que me chama a atenção também? Claro, esse homem era um militar. Tem algum militar aqui? Se tiver, levanta a mão. Tem um ministro nosso que era militar, mas não veio hoje. Mas tudo bem, estou vendo que tem muitos militares aqui, muitos, né? Tem nenhum. Mas você sabe que na vida militar, o que acontece? O militar, ele tem uma noção muito clara de autoridade e submissão. Por exemplo, o militar, se o brigadeiro, se o coronel falou uma coisa, ele vai fazer. E quando ele precisa de uma autorização, ele sabe quem que ele tem que procurar. Não adianta ele ficar falando lá com o cabo que está na portaria. Então, rapaz, eu queria lá visitar minha mãe, né? Vai ter uma feijoada lá na casa da minha mãe. Eu como igual um boi naquela feijoada. Eu gosto muito. Eu vou lá. Não. Ele vai falar com o cabo que está fazendo guarda? Não, ele vai falar com o general. Ele vai falar com o capitão. E é direto. A comunicação dos militares é muito objetiva, né? Posso? Sim. Pode? Posso? Não. Acabou. Não tem mais, né? Não tem argumentação. Por quê? Porque é uma questão de autoridade. Nós na igreja também vivemos muito. Se eu quiser ir num lugar e o bispo do lugar falar, você não vai, eu não vou. Se ele não quiser que eu esteja na diocese dele, ou se alguém quiser vir aqui nessa diocese e o bispo daqui falar não, não vai. Infelizmente essa noção de autoridade e submissão está muito subvertida hoje em dia, né? Mas ele foi simples, ele chegou em quem podia resolver, né? Falou assim, você pode curar meu servo? Vou lá, vou curá-lo. Que simples, né? A gente tem que aprender a rezar com esse homem. Sim ou não? Tem gente que fica dando tanta volta na oração. Chega e conta para o padre que tem problema. Conta para o pastor. Conta para a vizinha. Conta para a sogra. Conta para a vizinha fofoqueira. Que você sabe que tem a língua que não cabe na boca. Vai na sua casa só para ver o que está acontecendo. Você viu, ela comprou uma cama nova, né? E fica com essas conversas. Pega a sua comida, leva embora, não devolve sua vasilha. Você conta para essa vizinha. Sem vergonha, mas não conta para todo mundo, mas não conta para quem pode resolver. Esse homem, ele era militar, ele sabia. Não queria saber de Pedro, não queria saber de... Claro, não estou falando contra, né, a intercessão dos santos, dos apóstolos, que muitas vezes os milagres aconteceram porque eles pediram, né? Eles intercederam. Mas ali, ele chegou, falou assim, ó, Jesus, é como se ele fizesse assim, ó. Estou um servo lá que está mal, você pode curar? Sim, vou agora. Acabou. Você está vendo? Mas por que Jesus se prontificou a curar? Porque aquele homem estava em movimento. Você sabe o que muito atrapalha nossas famílias e a nossa vida? Porque a gente acha que Deus só está conosco e está agindo quando a obra está completa. Ou seja, eu só acredito que Deus está comigo, que Deus está agindo quando meu marido está liberto, quando meu filho saiu da droga, quando eu tenho dinheiro, quando eu paguei a conta. Não. Deus está com você no processo. E é no caminho que o milagre começa a acontecer, tá? Não é só, agora eu vi Deus agindo porque eu passei no concurso. Não, filho, Deus está agindo há 2 anos nos seus estudos. Deus está agindo te dando perseverança. Deus está agindo forjando o seu caráter. Deus está agindo incentivando você, te dando saúde, te dando ar para respirar todos os dias. Só que a nossa sociedade é muito viciada no rápido, né? A gente quer logo colher o fruto. Então, padre, eu já fiz 7 dias de cego de Jericó. Então agora todos os meus problemas acabaram. Certo, padre? Eu vou chegar lá em casa, vai ter um pé de dólar nascendo, né?
A minha sogra não vai mais me visitar. Tudo vai mudar. Meu marido agora vai lavar o banheiro para mim 3 vezes por semana, né? E todas essas coisas que acontecem já regularmente na vida de vocês. Eu estou falando assim de outras pessoas, de outros lugares, talvez você esteja ouvindo, né? Não, é o processo. Deus está fazendo, mesmo quando eu não vejo. Você pode repetir isso depois do padre? Deus está fazendo, mesmo quando eu não vejo. Deus está curando. Deus está libertando, mesmo quando eu não vejo. E sobretudo, quando eu não vejo. Porque veja bem, nós somos viciados nisso. A gente tem que ver, mas eu estou vendo meu filho mudar. Talvez você não está vendo, mas Deus muda primeiro a árvore por dentro, na raiz, para depois o fruto ser diferente. Você sabe que na minha adolescência, isso é fato. Quando eu era viciado em droga, dei muito trabalho para minha mãe, usei muita droga, entrei em coma na época. Quanto mais a minha mãe rezava por mim, parecia que pior eu ficava. Se você encontrar ela, você pode perguntar, que ela vai te dizer. Quanto mais a minha mãe rezava por mim, fazia novena, parece que pior eu ficava. Por quê? Porque também eu estava numa luta, né, interior. Era o bem e o mal lutando dentro de mim, e eu tentando entender onde que eu me situava ali. Mas por quê? Porque o demônio, quando ele sabe que está perdendo, ele apela, sabia? Ele quer que você fique com medo. Ele quer que você desista. Não. Está vindo problema, está vindo pancada, está vindo pedrada. Se você está rezando e está vindo pedrada, glória a Deus. Você está no caminho certo. A vitória vai te alcançar no caminho. O que você não pode é parar de caminhar. É como quem tem depressão. Padre, eu comecei a tomar o remédio, não resolveu. Padre, eu fui rezar, não resolveu. Não é assim, criatura. É no processo, é no caminho. Padre, eu tinha que pagar uma conta, fiz uma novena, não veio dinheiro. Calma, filho. Continua caminhando, porque no meio do caminho o milagre te alcança. Ou melhor, no meio do caminho o milagre já está acontecendo. Como aqueles leprosos. Eles disseram, Senhor, nos cure. A lepra é uma doença horrível, ardilosa. E no meio do caminho, Jesus lhes disse, aliás, vão lá visitar, se apresentar, né, ao sumo sacerdote. Mas só podia se apresentar ao sumo sacerdote quem estava purificado. Eles acreditaram e foram. E no meio do caminho a lepra desapareceu. Na sua família, filho, filha, existem muitas lepras. Mas persevere, caminhe, vá à missa, se confesse, comungue, leia a palavra, leia o catecismo, use as armas espirituais, continue caminhando, porque a promessa de Deus ainda está de pé. E o que Ele prometeu para você vai acontecer. E a sua família é propriedade de Deus, lute por ela. Consagre a sua família a Jesus, a Maria, a José, todos os dias. E não desista. Acredita que Deus pode fazer o que você não pode. Vamos ficar em pé um minuto? Fique em pé. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus do impossível. Levante seus braços. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Para me ajudar, cante. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Levanta os braços a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Levanta os braços e proclama isso. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo, levanta os braços e canta. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Levanta bem os seus braços e diga: Senhor, eu te entrego a minha família. Senhor, eu te entrego a minha família. Eu te peço, Jesus, Eu te peço, Jesus, derruba toda e qualquer muralha derruba toda e qualquer muralha na minha vida, na minha vida, na vida dos meus, na vida dos meus. que caia por terra em teu nome. Que caia por terra em teu nome. A muralha do alcoolismo, A muralha do alcoolismo, do vício, do vício, do adultério, do adultério, da doença, da doença, do medo, do medo, da depressão, da depressão, da ansiedade, da ansiedade, do desamor. do desamor. Liberta a minha família, Jesus. Liberta a minha família, Jesus. Realiza o que é impossível para mim. Realiza o que é impossível para mim. Salva a minha casa. Salva a minha casa. Eu consagro a minha família a Ti. Eu consagro minha família a Ti. Eu consagro os membros da minha casa a Ti, Jesus. Eu consagro os medos da minha casa a Ti. Nós somos Teus. Nós somos Teus. Nós acreditamos Nós acreditamos que o Senhor é um Deus de que o milagres. Senhor é um Deus de milagres. Que o Senhor realiza o que é impossível para Que o nós. Senhor realiza o que é impossível para nós. E por isso nos colocamos a caminho, Por isso nos colocamos a caminho. confiantes no Teu poder, Confiantes no Teu poder. na Tua misericórdia, Na Tua misericórdia. na Tua bondade. Na Tua bondade. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Aquilo que parecia, levanta os braços e canta do fundo da alma, proclamando isso diante do Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo, para encerrar, cante. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Uma salva de palmas ao Senhor que realiza o impossível para nós, para os nossos, na nossa casa. Ele é Deus, Ele é fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.